Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta segunda-feira nos traz algo muito peculiar para a nossa vida espiritual. Tanto a primeira leitura, retirada do livro da Carta aos Hebreus, tanto o Evangelho de São Marcos. Principalmente um versículo particular na primeira leitura, que se lembra muito mais a questão sacerdotal, né? Mas lembremos, todo batizado tem o munus sacerdotal também. O munus profético, o munus régio e o munus sacerdotal. Não como o sacerdote ministerial, né? O ministerial é ordenado, mas tem também. E esse versículo, tanto peculiar na primeira leitura, é aquele que diz: mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Nosso Senhor, mesmo sendo filho, obedeceu em tudo à vontade de Deus. Como nós observamos ontem na liturgia, a obediência e a prontidão para fazer a vontade de Deus. Mas não existe somente essa, para fazer com que essa obediência seja fecunda, porque isso não é algo de um dia para o outro. Nós precisamos lembrar que a vida espiritual, para que ela possa progredir, nós devemos voltar a fazer as práticas de penitências e mortificação. Mesmo sendo filho, aprendeu o que é obediência a Deus. Lembremos, nosso Senhor se retirava muitas vezes ao deserto, não só para rezar, mas essa vida de prática de mortificação que nós observamos hoje, e muitas vezes alguns colocam: bom, os discípulos de Jesus não jejuavam, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuavam, então não vou fazer também jejum, não vou fazer mortificação. Mas lembremos-nos o que diz o Evangelho, que estavam ali os discípulos de João Batista e os discípulos
dos fariseus. E chegam outras pessoas e perguntam para Jesus: por que que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Ora, era uma prática religiosa e deveria, de fato, jejuar. Mas nós sabemos muito bem que, às vezes, esse jejum e essas mortificações são somente algo externo e não tem uma implicação de mudança de vida. E é esse ponto que eu gostaria de meditar e refletir um pouco com vocês, que a mortificação deve fazer com que algo mude dentro do meu coração, porque se isso não muda, eu estou fazendo algo somente pro forma, e pior ainda, às vezes e muitas vezes somente para as pessoas observarem e falar: nossa, como essa pessoa é penitente. Mas a penitência deve fazer com que eu me converta e principalmente, largue a vida de pecado, seja os pecados mortais, seja os pecados veniais. E nós então vamos observar que Jesus vai responder para aqueles que o indagam: pode o convidado, o amigo do noivo, jejuar enquanto o noivo está? Não pode. E nós sabemos de que quando estivermos, espero, na graça de Deus, na glória eterna, não jejuaremos. Mas enquanto não estamos, precisamos nos preparar para encontrar esse noivo. E essa preparação vem através das práticas de mortificação. Lembremos, existem as práticas de mortificação externa e as internas. E eu gostaria de lembrar as práticas de mortificações externas, que são através dos nossos sentidos, tanto o olhar, tanto o olfato, tanto o paladar, tanto o que ouvir, tanto o tato. Todas as mortificações externas vão passar pelos nossos sentidos. É muito mais conhecido somente a questão do jejum. Não vou comer, vou deixar o chocolate, vou deixar o refrigerante. Mas existe várias outras mortificações, até mesmo do paladar. O que comer, comer o que não gosta, comer o que se tem, comer uma quantia menor, comer sem reclamar, de novo essa comida, comer aquilo que se tem em casa. São outras formas também de mortificar o paladar. Muitas vezes a gente só quer comer aquelas coisas que são apetecíveis, Comer coisas que não nos dão um certo prazer, também é uma forma de mortificar. Os olhos, não olhar, não ver, como diz São Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E sabemos de que hoje é muito mais fácil ficar vendo as coisas, e isso tem uma grande repercussão depois na nossa vida, e principalmente depois quando eu vou rezar, que aquelas imagens ficam gravadas e aquelas lembranças vêm como bombas dentro da nossa imaginação. Então, o olhar, ver os meios de comunicação, séries, filmes, que às vezes não é que seja proibido, mas vai depois fazendo com que eu me perca na minha vida. Lembremos, é vida de mortificação, e principalmente agora que estamos no tempo comum, que é mais conhecido fazer penitências no tempo da Quaresma, mas todo o tempo a igreja nos convida à penitência. Então, o paladar, o que comer, não reclamar do que comer, o olhar,
não ficar querendo ver, conhecer as coisas, guardar a visão, o olfato. Mas, Padre, que penitência fazer com o olfato? Não reclamar do mau odor das coisas. Principalmente, eu lembro que os profissionais da área da saúde, quando têm que cuidar dos pacientes, né, e sente aquele odor, o líquido do ser humano fede, e não reclamar desse odor, né? O ouvir tantas coisas que nós podemos mortificar com a questão do ouvir, não escutar músicas seculares que deveria, não escutar fofocas, não incentivar, né? E por fim, o tato, o nosso corpo, sentir as penitências no nosso corpo. São através dos 5 sentidos que nós vamos fazendo essas mortificações. São as mortificações externas que nos ajudam. Para que fazer essas mortificações? Primeiro, porque nosso corpo ainda quer os prazeres desse mundo. Enquanto eu não colocar em ordem, porque sejamos muito sinceros, muitas e muitas vezes nosso corpo quer os prazeres desse mundo. E se nós não fizermos práticas de penitência, nosso coração também vai se desviando. Isso querendo, desejando o céu, e não só o céu para nós. Fazemos penitência e nos oferecemos como sacrifício por aquelas pessoas que ainda não se converteram, por aquelas pessoas que já faleceram e estão no purgatório. Hoje celebramos a missa votiva dos fiéis defuntos. Supliquemos a graça e a intercessão de Nossa Senhora para sermos fiéis às práticas de penitência. Não precisa fazer dos 5 sentidos. Escolha um e faça fielmente. Não só um dia, não só uma semana, mas faça 1 mês, 2 meses e seja fiel. Vocês vão observar que algo vai mudando, porque lembremos, não é só fazer a prática, é fazer com um espírito de penitência de fato, como diz no final do Evangelho: odres novos, vinhos novos em odres novos. Mudemos a nossa mentalidade e supliquemos a graça de Deus, fazer penitências para converter o nosso coração, fazer penitência para converter o coração das outras pessoas. Que Nossa Senhora possa interceder por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.